Dando continuidade à nossa aula, né, sobre psicogênese na linguagem escrita e oral. Eu gostaria de iniciar aqui com essa figura, né, onde ela mostra aí desafio, alfabetização, leitura, letramento, código, né, professores. O porquê de iniciar com essa imagem? Diante das nossas discussões no decorrer da disciplina, nós vimos que a psicogênese ela faz parte da psicologia, né, nessa área da questão do desenvolvimento das áreas mentais, voltado para a questão também da escrita e da leitura. E nessas nossas discussões, nessa nossa aula, nós vimos o quê? Que existem as teorias onde se acredita na questão inatista, na questão behaviorista, na questão comportamentalista, né? Mas nós, enquanto profissionais da educação, precisamos ter esse conhecimento da teoria e onde nós sabemos que cada uma delas tem a sua importância, né? Eu costumo dizer que nós, professores, não podemos ter uma prática sem teoria. E dentro dessas teorias é que nós vamos nos embasando para fazermos o nosso trabalho de uma forma mais coesa, né? Então, aqui, desafio, porque quando eu falo no processo da psicogênese, na questão do desenvolvimento da leitura e da escrita, nós já vimos aí, comparando até com a questão da história, né? De quando se iniciou a questão da escrita, que vinha lá a questão pictográfica, que era através dos desenhos, depois vieram os ideogramas, né? Desculpem, e posteriormente para chegar na alfabética. Então, na questão da criança, do construir esse mundo da leitura e da escrita, ele não é diferente. Então, a criança, ela cria várias imaginações, né? Então, a gente precisa ter consciência que por trás daquele lápis, né, quando a criança está segurando esse lápis, a gente sempre imaginar que por trás desse lapisinho tem um ser que pensa, né? Então, muitas vezes a criança sai com palavras onde você pergunta, onde foi que ela escutou falar isso? Como é que ela sabe isso? Aí vem a questão do meio externo, né, que Vygotsky defende muito a questão da interação e da questão sócio-histórica realmente. E aí nós não podemos dizer, será que essa construção ela é inatista, ou será se ela só é comportamentalista, ou será se ela só é behaviorista? Não. Eu, enquanto profissional da educação, enquanto pesquisador, enquanto estudiosa, o que eu acho? Que cada uma dessas teorias, cada uma dessas tendências, ela tem um grande significado e uma grande relevância, né? E daqui a algum tempo, quem sabe, um de nós poderemos descobrir outra teoria que venha a acrescentar ainda mais nesse processo de desenvolvimento, né, da leitura e da escrita. E aí nós sabemos que o nosso cérebro, né, nós temos o hemisfério esquerdo e temos o hemisfério direito. Quando se trata de linguagem, o hemisfério esquerdo ele tem essas áreas que são responsáveis pela questão da articulação das palavras, responsável pela compreensão e a interpretação da linguagem, elas estão localizadas no hemisfério esquerdo, né, que é a área de Broca, e a área de Wernicke, né, que são dois estudiosos, né, que estudaram nessa linha. O que? A área da Broca ela é responsável por articular as palavras, né, que é o centro motor da fala. Por que tem tanta importância quando a criança não está falando ainda de forma correta, já depois dos seus 2, 3 anos, né? Que se encaminha para uma fono? Porque essa fala vai refletir na sua escrita, né? A escrita e a fala estão o quê? Interligadas. Enquanto o Wernicke ele é responsável pela compreensão e interpretação da linguagem, quer dizer, ele vai fazer essa articulação e o outro vai compreender, só que ambas estão localizadas no hemisfério esquerdo. Quando a criança, por que é importante nós sabermos tanto da questão teórica como da questão prática, né? Porque nós sabemos que existe o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Essa parte da linguagem, de articular a questão da compreensão, ela está localizada no hemisfério esquerdo. Então, muitas vezes, quando a criança sofre, às vezes, alguma queda, algum problema que vem a afetar isso, né? E aí é quando existem os problemas, quando no caso procura um profissional, né? E esse profissional vai investigar exatamente para poder ver se tem algo com a questão, realmente é algo patológico, né? Por exemplo, se uma criança caiu e afetou essa área, né? Essa área do hemisfério esquerdo.
Então, automaticamente vai ter um comprometimento. Então, por isso que se faz necessário nós termos esse cuidado de estarmos realmente, termos o conhecimento, né? E com muito cuidado para nós não rotularmos as crianças, porque hoje em dia, gente, tá assim, eu chamo até de modismo, né? As pessoas sempre acharem que as crianças têm autismo. Então, isso é muito sério, você já chegar diagnosticando, né? Porque às vezes a criança com 2 anos não fala, ela tem traços já de autista. Cuidado, porque depende do meio que essa criança está inserida. Eu gostaria até de pontuar aqui um exemplo, nesse período de pandemia, uma criança no infantil 2, né? Essa criança falava muito pouco, não falava na verdade, né? E a mãe ficou muito nervosa, procurou profissionais e já foram traçando que essa criança tinha traço de autismo. E eu, enquanto pedagoga e psicopedagoga, eu digo, olha, eu discordo. Vamos ver o contexto dessa criança. É uma criança que os pais falam pouco. Veio o período da pandemia. Essa criança não tinha convívio com criança. Ela convivia em casa com o pai, com a mãe e com os avós. Todos muito calados, não são pessoas de conversar. Então, assim, você vai lá para a questão da interação, para a questão do meio. E aí, gente, quando ela retornou para a escola, né, que as aulas retomaram, essa criança mostrou outro comportamento, né? Então a mãe ficou muito feliz. E aí é onde eu digo que a gente precisa ter esse cuidado, para a gente não estar dando diagnósticos que não sejam coesos, né? Que a gente não tenha certeza. E assim, para você ver como a gente, lá nos nossos primeiros módulos aqui, da nossa disciplina, quando eu coloquei aquela flor, né? Que eu sempre gosto de pontuar, a criança comparada com uma flor, é porque antes de nós avaliarmos, nós precisamos ver todo o contexto. Como é que está a questão motora? Como é que está a questão social? Como é que está a questão afetiva? Né? Por que é tão importante a psicomotricidade ser desenvolvida na criança de 1 a 5 anos? Porque essa questão motora com a afetiva, eles estão muito interligados. Você pode até fazer uma comparação, nós mesmos enquanto adultos, se nós estivermos um pouco triste, quando nós colocamos uma música, ou quando nós cantamos, quando nós dançamos, você sente a diferença, né? Então a criança ela não é diferente. Por que é importante essa psicomotricidade? Porque ela vai colaborar em todas as áreas do desenvolvimento da criança, né? Principalmente afetiva e motora. E aí, gente, eu coloquei esse quadrozinho aqui de Broca e de Wernicke. Ele diz: falar bem e não dizer nada, a anatomia cerebral explica, né? E aí, para Broca, né, que Broca ele foi um médico francês, né? Wernicke também alemão, né? E o Broca ele diz o quê? Ele localizou pioneiramente a área do cérebro no lobo frontal, batizada em sua homenagem. Por isso que o nome lá é área da Broca, né? Que foi em homenagem a ele. E a área de Wernicke, que também foi batizada como a área de Wernicke, também é em homenagem a Wernicke, esse alemão, né? Então, a área da Broca, ela faz o que eu já falei anteriormente. Ela vai processar as regras gramaticais, né, o sistema de organização da linguagem e da fala de cada idioma. O exemplo de uma criança quando ela tem a afasia, né? Ela diz comer bolo bom ou comprar roupa nova, casamento. Ela não tem a sequência das palavras, né? Então, isso é quando ela já vai ter uma certa dificuldade. E Wernicke, ele diz o quê? Né? Que o processa o sentido das informações e suas relações simbólicas. Um exemplo que ele dá aqui, né? Quando me perguntam se prefiro o bolo a uma roupa nova de casamento, digo que para mim tanto faz subir ou descer, pois gosto muito do azul. Ou seja, você vê a falta de sentido, né, quando se faz essa pergunta. Então, isso são situações que a gente também vai detectando dentro dessa área, dentro desse desenvolvimento, conforme esses estudiosos, né? E aqui eu coloquei aqui o cérebro, né, de uma forma geral, para a gente dar uma olhada e ver realmente onde é que está localizada a área de Wernicke, né, que é esse responsável que ele diz, segundo seus estudos, toda a questão do sentido, né? E Broca também, que é essa questão da significação. Então, para a gente, sempre no momento que eu estiver lidando com essa criança, eu não ver essa criança de forma descontextualizada, né? Sempre colocar na minha mente que essa criança ela tem um cérebro, né? Que esse cérebro está lá responsável
Isso é a parte que eu preciso ver da parte realmente biológica, como é que está essa formação direitinho. E ver a parte externa, né? Para eu sempre botar em mente, colocar em mente, que para esse desenvolvimento são várias áreas que precisam estarem realmente sendo trabalhadas, né? Então, por que, que a educação infantil é tão importante, gente? Por que, que a educação é tão importante até os seus 5 anos, né? Que antigamente você via que os professores menos capacitados eram colocados na educação infantil. Hoje é o contrário, né? Porque é nessa idade que são desenvolvidas várias habilidades. E aí, você deixando de desenvolver uma habilidade dessa, ela vai comprometer lá na frente. Por exemplo, quantos adultos não têm noção de lateralidade, não sabe o que é esquerda, não sabe o que é direita, né? Às vezes você pergunta para onde é que vai a direita, aí tem que levantar o braço para poder se situar, porque lá na sua educação infantil não foi trabalhado, né? E você ter esse cuidado, e o cuidado também, porque às vezes, outro dia eu vi um caso de uma aluna que ela pontuou para mim, uma criança de 5 anos, que a criança já lê tudo, escreve tudo, mas é extremamente desequilibrada, porque não foi trabalhada a sua questão motora, né? A sua questão de lateralidade, a sua questão de espaço. Então, a gente não deixar essa criança viver a infância dela, né? Trabalhar, porque às vezes também as pessoas estimulam tanto que termina se tornando uma criança já agoniada, nervosa, né, agitada, porque estímulo demais também faz mal. Então, quando se fala nas teorias que nós vimos a inatista, né, que se diz que ela é bem inata, a questão comportamentalista, que vem do seu comportamento, a questão behaviorista, que você não pode ver de forma separada, você tem que ver o todo, você tem que ver o contexto onde esse indivíduo está inserido. Então, a gente precisa sempre estar ligado. Eu costumo dizer que ninguém vai para o mundo para ser ruim porque queria ser ruim, né? Sempre eu costumo dizer isso nas minhas falas, nas minhas aulas. Porque sempre por trás de algum comportamento de alguém tem alguma lacuna que ficou sem ser preenchida, né? Então, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, nós teremos grandes desafios. Nós já estamos tendo e com certeza teremos, porque nós tivemos assim toda uma mudança, né? As crianças, os jovens, eles foram totalmente colocados dentro de um contexto que não era o contexto dele. A criança, por não compreender, ela ficava sem saber o porquê que ela não podia visitar a avó, por que ela não podia ir na casa dos amiguinhos, por que ela não podia ir para a escola, né? E aí tudo isso mexe porque foi uma etapa da vida dela que foi quebrada. Como também o adolescente. Hoje nós temos adolescentes que não querem voltar para a escola, né? Eles acharam melhor ficar em casa. Por quê? Por conta do comodismo. E aí, nós, enquanto profissionais da educação, nós temos que estar muito ligados em tudo isso para poder a gente saber conduzir. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu apontar o dedo para alguém dizendo que, mas esse menino está com esse comportamento, esse menino não tem jeito, do que eu procurar ver todo o seu contexto, ver toda a sua história de vida, né? Então, gente, nós vamos finalizando, né, aqui a nossa disciplina sobre psicogênese, o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. E gostaria de agradecer, né? E foi um prazer. Estarei sempre à disposição. Tem aí meu Instagram. E sempre colocando em mente que a criança ela não é uma tábua rasa, né? Ela vem com seu conhecimento prévio, ela vem com a sua competência e com a sua capacidade de desenvolver essa linguagem, tanto oral como escrita, ok?